Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema desse vídeo é pré-existência de Cristo. Desde já, deixe teu joinha, se inscreve no nosso canal para que você não perca mais nenhum vídeo. Livro de Marcos, capítulo 16, no verso 17, que diz: Estes sinais seguirão os que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pisarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O nome de Jesus tem a sua origem em idioma hebraico e foi posteriormente transliterado para o grego, latim e para o português. Para o grego, Yeshua, Esu, Asua ou Suá, dependendo aí da tradução. Para o grego, Jesus, Leová é a salvação. Para o latim, Jesus, Jeová ou Javé é a salvação. E para o português, Jesus, Jeová é a salvação. O nome de Jesus significa Al Shaddai é a salvação ou Al Shaddai é o seu auxílio. Mateus capítulo 1, no versículo 21. O nome de Jesus aparece escrito mais de 600 vezes nos 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Sua pré-existência. Ele, sem dúvida, foi o homem que marcou presença na história da humanidade há 2000 anos atrás. Porém, é importantíssimo ressaltar que sua existência é desde o dia da eternidade. Miqueias, capítulo 5, no verso 2. E esta afirmação é provada no Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Isaías 9 e no versículo 6. E também é provada no Novo Testamento. João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Mesmo antes da sua encarnação, ele já se manifestava no Antigo Testamento em teofanias, representado pelo anjo do Senhor. Teofanias é uma representação de Jesus pelo anjo. Jesus ele se representou em teofanias para Abraão, para Jacó e para o pai de Sansão. Juízes, capítulo 13 e no verso de número 18. Ele é o Eu Sou, Êxodo 3, 14, Apocalipse 22 e 13. Sendo que no Novo Testamento vê a revelação do Eu Sou. Quando Jesus se declara no Evangelho cristocêntrico de João, João capítulo 9, João capítulo 10 e no versículo 9. Duas naturezas de Cristo. Jesus, sem dúvida, foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. Ele viveu nesse mundo não só como Deus verdadeiro, mas também como verdadeiro homem. Naturezas humanas. Gnose é o termo que vem da palavra grega equinose, que significa esvaziamento, e tem maior respaldo em Filipenses capítulo 12, do 1 ao 11. Cristo esvaziou-se, ou seja, ele usou a gnose, não deixando algum atributo divino ou poderes, mas assumindo a forma de ser servo. Filipenses 2:7. Jesus deixou a sua condição e privilégios que tinha no céu e colocou-se temporariamente numa posição submetida à vontade do Pai. João capítulo 5 e 19. Razões da sua encarnação. Revelar Deus aos homens, João capítulo 1 e 18, prover um exemplo de vida para a humanidade, 1 Pedro 2, 21, prover um sacrifício pelos pecados, Hebreus 9 e 28, destruir as obras do diabo, 1 João capítulo 3, 8, ser um sumo sacerdote misericordioso, Hebreus capítulo 2, 17, cumprir a aliança davídica, Lucas capítulo 1, 31 ao 33, ser somente exaltado, Filipenses capítulo 12 e no verso 9. Seu nascimento. Seu nascimento foi profetizado pelo próprio Deus. Gênesis capítulo 3, no versículo 15. E cumpre-se a profecia de Isaías, aproximadamente 700 anos antes do seu nascimento. Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías 9 e no versículo 6 e 7. Foi anunciado que nasceria em Belém, Miqueias capítulo 5, 2, Mateus capítulo 2 e 1. Nasceu em uma manjedoura, Lucas capítulo 2, 6 e 7. É circuncidado ao 8º dia no templo, Lucas 2 e 21. Foi perseguido e os seus pais o esconderam, Mateus capítulo 2 e no versículo 3. O seu nascimento, crescimento e infância foram semelhantes às de uma criança normal, Lucas capítulo 12 e 52, com distinção a saber a sua relação com o Pai.
a sua grande sabedoria e consciência da missão redentora. Lucas capítulo 2, 42 e 50. Ele era sujeito aos seus pais, Lucas capítulo 2, 51, e trabalhava na arte de carpintaria, Marcos capítulo 6 e 3, interrompendo essa atividade depois do seu batismo, data que inicia o seu ministério com 30 anos. Jesus foi sujeito às limitações humanas. Jesus, como homem, ele teve fome, Mateus capítulo 4, 2, ele teve sede, João 4, 7, ele teve cansaço, João 4, 6, ele teve sono, Mateus 8, 24, ele chorou, João capítulo 11, 35, ele teve sono, Lucas capítulo 22 e 44, foi tentado, Mateus capítulo 4, versículo 1, morreu, Mateus capítulo 27 e 50, foi sepultado, Mateus 27, 59 e 60. Seus nomes dados na Bíblia. A Bíblia fala de vários nomes de Jesus. A Bíblia diz que um dos nomes de Jesus é filho de Davi, Marcos capítulo 10 e 47, filho de Deus, e Lucas capítulo 19 e no versículo 10. O anjo anuncia para Maria que o seu nome seria Jesus, Mateus capítulo 1 e no versículo 21. Ele também foi chamado de homem, Isaías capítulo de número 53 e 3, 1 Timóteo 2 e 5. Naturezas divinas. Ele era plenamente homem, mas também plenamente Deus. Muitos religiosos lutam com todas as suas forças, tentando buscar o seu infeliz alvo, negar que o Senhor Jesus é Deus. Contudo, a Bíblia nos assegura que Ele é Deus verdadeiro e a vida eterna. 1 João capítulo 5 e no versículo 20. Provado pelos seus nomes na Bíblia. Ele foi provado de Deus, Hebreus capítulo 1, 8. Filho de Deus, Mateus 16 e 16. Senhor, Mateus 22 e 43 a 45. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Apocalipse 19 e 16. Senhor de todos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e no versículo 36. Que Deus abençoe, fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a todos que leiam em sua casa os versículos que eu falei. Eu não li os versículos, senão o vídeo iria ficar muito grande. Fique na paz e na graça do nosso Senhor.